Meu querido filho, minha querida filha, você chegou até este vídeo por um motivo, não foi por acaso, não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma coincidência qualquer. Fui eu que trouxe você até aqui, porque eu conheço o peso que você está carregando. Eu sei o que está acontecendo na sua vida financeira. Eu sei das contas que estão em atraso. Eu sei das noites em que você deita na cama e fica olhando para o teto sem conseguir dormir, com a mente cheia de números que não fecham, de boletos que vencem, de promessas que você fez e ainda não conseguiu cumprir. Eu vi cada uma dessas noites. Eu ouvi cada um dos seus suspiros. E hoje eu vim falar diretamente com você. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer algumas perguntas. Perguntas que vão tocar fundo no seu coração, porque elas vêm direto da minha boca para a sua vida. Você já chegou ao ponto de não saber como vai pagar as contas do mês? Já sentiu que por mais que você trabalhe, o dinheiro nunca é suficiente? Já orou, pediu, clamou e ficou com a sensação de que o céu estava fechado para você? Já olhou para outras pessoas prosperando e se perguntou: por que não eu? Por que Deus não abre essa porta para mim? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, e eu sei que respondeu, então este vídeo foi feito especialmente para você. Porque hoje eu vim te dizer algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua situação financeira. Eu vim te dizer que a porta que você tanto esperou está prestes a se abrir. Que a oração que você fez, mesmo aquela que você fez com a voz embargada, com os olhos cheios de lágrima, sem saber nem ao certo o que pedir, essa oração chegou até mim. Eu ouvi. E hoje eu vou te mostrar como a oração certa, feita com fé real, tem o poder de movimentar o céu e transformar completamente a sua realidade financeira. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar por que algumas orações demoram a ser respondidas, o que está bloqueando a sua provisão, como reconhecer quando eu estou abrindo uma porta na sua vida, e qual é a oração que você precisa fazer agora, hoje, neste momento, para que tudo comece a mudar. Não vou te dar promessas vazias. Vou te dar a verdade, a minha verdade, diretamente para o seu coração. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu recebo minha provisão financeira hoje. Declare isso agora, porque a declaração da fé é o primeiro passo para a abertura da sua porta. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso, e o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Eu preciso que você entenda algo fundamental antes de qualquer coisa. A oração não é um ritual, não é uma fórmula mágica. Não é um conjunto de palavras bonitas que você repete para se sentir bem por alguns minutos e depois segue a vida como se nada tivesse acontecido. A oração é uma conversa real, viva, poderosa entre você e eu. É o canal mais direto que existe entre o seu mundo e o meu. E quando essa conversa acontece de verdade, com fé genuína, com o coração aberto, com a consciência de que eu sou real e que eu ouço, ela tem o poder de movimentar coisas no mundo espiritual que você nem consegue imaginar. Pensa comigo por um momento, quando você liga para alguém em quem confia de verdade, um pai, uma mãe, um amigo que nunca te abandonou. Você não usa linguagem formal, você não faz um discurso, você fala o que está no coração, você chora se precisar chorar, você ri se houver motivo para rir.
Você é você mesmo, sem máscaras, sem performance. É exatamente assim que eu quero que você ore. Sem cerimônia excessiva, sem achar que precisa usar palavras difíceis para que eu te ouça. Eu não sou um rei distante sentado num trono de gelo. Eu sou o teu pai. E como pai, eu quero que você venha a mim exatamente como você é, com as suas falhas, com as suas dúvidas, com as suas dívidas, com o seu coração partido. Agora, quando se trata de finanças, eu quero que você entenda o seguinte: eu sou o dono de tudo. O Salmo 24 diz claramente que a terra é minha e tudo o que nela há. Isso significa que nenhuma riqueza deste mundo existe sem a minha permissão. Nenhuma empresa próspera foi construída sem que eu colocasse os recursos certos no caminho certo. Nenhum emprego foi conquistado sem que eu abrisse uma porta que nenhum homem poderia fechar. E isso vale para você também. A provisão que você precisa não está fora do meu alcance. Ela não é grande demais para mim. O que muitas vezes acontece é que as pessoas chegam até mim com a boca orando, mas o coração duvidando. E aí, a oração perde força. Não porque eu seja seletivo, mas porque a fé é o combustível que faz a oração funcionar. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você tem uma torneira em casa. A torneira está lá, a água está disponível, a canalização está funcionando, mas a torneira está fechada. A água não flui porque o registro está trancado. Isso é o que acontece quando alguém ora sem fé. A bênção está disponível, o céu está aberto, eu estou pronto para agir. Mas o registro da fé está fechado. E o resultado é o mesmo, a água não flui. Agora imagine abrir esse registro com toda a força, com convicção, com a certeza de que a água vai sair. Isso é o que a oração com fé genuína faz. Ela abre o registro, ela permite que o fluxo da provisão divina comece a correr na sua direção. Mas o que significa orar com fé genuína quando se trata de finanças? Significa chegar diante de mim e dizer: Pai, eu reconheço que Tu és o dono de tudo. Eu reconheço que a minha provisão vem de Ti e não apenas do meu esforço humano. Eu reconheço que Tuas promessas são verdadeiras, mesmo quando as circunstâncias ao redor dizem o contrário. Isso é fé. Não é fingir que os problemas não existem. É olhar para os problemas e dizer: eu sei que o meu Deus é maior do que isso. E deixa eu te contar algo que poucos falam abertamente sobre oração e finanças. Quando você ora com fé, coisas começam a se mover no mundo espiritual muito antes de você ver qualquer resultado no mundo físico. Eu começo a mover pessoas, começo a preparar encontros, começo a abrir portas que ainda estão fechadas do lado de fora, mas que por dentro já estão destrancadas. É como uma fechadura que já foi aberta, mas a porta ainda não foi empurrada. Você ora hoje e eu começo a agir hoje. Mesmo que você só veja o resultado daqui a 3 dias ou 3 semanas. O tempo é diferente lá de cima, mas a ação começa no momento em que a oração genuína chega até mim. Por isso, antes de continuar, quero que você tome uma decisão agora. Não amanhã, não depois que terminar este vídeo. Agora. A decisão de orar de verdade, de abrir o coração de verdade, de largar a vergonha de pedir a mim o que você precisa, porque eu sou o seu pai, e nenhum pai digno se ofende quando o filho pede ajuda. Na verdade, eu me alegro quando você vem a mim. Quando você me procura, eu sei que você reconhece que eu sou real, que eu sou capaz e que eu sou o Deus que provê. A oração que movimenta o céu não é a mais eloquente, não é a mais longa, não é a mais teologicamente elaborada, é a mais honesta. É aquela que sai do fundo do coração, carregada de fé e de humildade, reconhecendo que sem mim você não pode nada, mas que com mim todas as coisas são possíveis. E quando essa oração sobe, o céu não pode ficar calado. Eu não posso ficar parado, porque a minha natureza é responder ao meu filho que clama com fé. A minha natureza é suprir o que falta.
A minha natureza é abrir portas onde o homem vê apenas paredes. Então, meu filho, minha filha, a pergunta não é se eu posso abrir uma porta financeira para você. Eu posso. A pergunta é: você está disposto a orar com fé real? Você está disposto a largar a dúvida, largar o medo, largar a sensação de que você não merece e simplesmente vir a mim com o coração aberto? Se a resposta for sim, então o que vier a seguir neste vídeo vai mudar a sua vida de uma forma que você ainda não consegue imaginar. Porque o que eu tenho preparado para você vai além de pagar as contas do mês. Vai além de quitar uma dívida. O que eu tenho para você é uma virada completa, uma nova temporada financeira, uma porta que nenhum homem poderá fechar, uma provisão que vai te surpreender e vai fazer você chorar de gratidão no lugar onde antes você chorava de desespero. Escreva nos comentários, escreva nos comentários. Eu creio que Deus abre minhas portas financeiras agora. Meu querido filho, minha querida filha, antes de falar sobre portas abertas, antes de falar sobre provisão e bênção, eu preciso parar aqui e olhar nos seus olhos. Preciso que você saiba, com toda a certeza do mundo, que eu sei o que você está passando. Não de forma genérica, não de forma distante, como alguém que leu sobre o seu problema num relatório. Eu conheço a sua luta de perto. Eu estive lá em cada momento difícil. E quando digo que estive lá, não estou usando uma metáfora bonita para fazer você se sentir bem. Estou dizendo a verdade absoluta. Eu estava lá naquela tarde em que você abriu o extrato do banco e ficou em choque com o saldo negativo. Eu vi a expressão no seu rosto mudar, vi o peso que desceu nos seus ombros, vi você respirar fundo tentando não entrar em pânico. Eu estava lá. Eu estava lá naquela noite em que você ficou acordado até às 3 da manhã, com uma calculadora na mão, tentando fazer as contas fecharem de um jeito que simplesmente não fechavam. Eu ouvi os seus pensamentos enquanto você somava e subtraía, tentando encontrar uma saída que não aparecia. Eu estava lá. Eu estava lá quando você teve que dizer não para alguém que você ama. Talvez um filho pedindo algo simples, talvez um familiar precisando de ajuda. E você teve que engolir o orgulho e admitir que não tinha como. Essa dor eu senti junto com você. E sabe o que mais me dói? Não é a sua situação financeira em si. É o que ela faz com você por dentro. É a vergonha que você carrega. O sentimento de fracasso que sussurra no seu ouvido, dizendo que você deveria ter se saído melhor, que outras pessoas estão conseguindo e você não. Que talvez haja algo fundamentalmente errado com você. Esse sussurro não é minha voz. Esse sussurro é do inimigo, que usa a sua situação financeira como arma para atacar a sua identidade, a sua fé e a sua autoestima. E eu vim hoje, através deste vídeo, para silenciar esse sussurro de uma vez por todas. Porque a verdade é esta: a sua dificuldade financeira não é prova de que você falhou. Não é prova de que eu te abandonei. Não é prova de que você não tem fé suficiente. Às vezes, as maiores lutas financeiras acontecem com as pessoas de maior fé, porque o inimigo sabe que se ele conseguir derrubá-las financeiramente, ele pode usar isso para derrubá-las espiritualmente também. Ele sabe que a pressão financeira é uma das ferramentas mais eficazes para fazer alguém desistir de orar, desistir de confiar em mim, desistir de acreditar que as coisas podem mudar. Mas olha o que Jó passou. Aqui estava um homem que me temia, que vivia com integridade, que orava todos os dias pela sua família. E ainda assim ele perdeu tudo: os bens, os filhos, a saúde e o que os amigos dele disseram. Disseram que ele devia ter feito algo errado. Disseram que a situação dele era consequência de algum pecado escondido. Mas eu sei o que eu disse sobre Jó: que não havia outro igual a ele na terra, tão íntegro e reto. O problema de Jó não era falta de fé.
O problema de Jó era que ele estava sendo testado num nível que poucos suportariam. E no final, o que aconteceu? Eu restaurei tudo que ele perdeu, em dobro. Porque eu nunca abandono quem confia em mim. E isso vale para você. A sua luta financeira não é o seu destino. É um capítulo difícil da sua história. Mas não é o último capítulo. Eu já escrevi o final, e ele não termina com você afogado em dívidas. Ele não termina com você humilhado, sem conseguir prover para a sua família. O final que eu escrevi para você é de restauração, de abundância, de uma virada tão grande que as pessoas ao seu redor vão precisar de explicação para entender o que aconteceu. E a única explicação que você vai ter é: foi Deus. Mas para chegar nesse final, você precisa atravessar esse capítulo com a cabeça erguida. E para isso, você precisa saber que não está sozinho nessa travessia. Eu estou com você, não como um observador distante que torce pelo seu sucesso de longe, mas como um pai presente, ativo, que está trabalhando nos bastidores da sua vida financeira, mesmo quando você não consegue ver nada acontecer. Há coisas sendo movidas agora que você vai entender apenas quando olhar para trás, daqui a algum tempo, e perceber que tudo estava sendo preparado. Conheço cada detalhe da sua situação. Sei qual é a dívida que mais te pesa. Sei qual é o relacionamento que foi afetado por causa de dinheiro. Sei qual é o sonho que você foi obrigado a engavetar porque as circunstâncias não permitiram. Sei qual é o negócio que você queria abrir, o imóvel que você queria comprar, a faculdade que você queria pagar para o seu filho. Eu sei de tudo isso, e mais do que saber, eu me importo. Porque você não é só mais um nome numa lista de orações. Você é o meu filho. Você é a minha filha. E o coração de um pai não descansa enquanto seu filho está lutando. Então eu vim te dizer hoje: a sua luta chegou ao meu conhecimento. Ela foi catalogada no céu e a resposta está a caminho. Não duvide disso. Não deixe que as circunstâncias de hoje te façam pensar que amanhã vai ser igual. Porque eu sou o Deus que muda situações da noite para o dia. Eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho quando Moisés e o povo não tinham saída. Eu sou o Deus que multiplicou o azeite da viúva quando ela só tinha o suficiente para um dia. Eu sou o Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Eu sou esse Deus. E eu sou o seu Deus. Escreva nos comentários: Deus conhece a minha luta e Ele vai me libertar. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero falar com você agora sobre algo que vai fazer o seu coração acelerar. Quero falar sobre as portas, não qualquer porta. As portas financeiras que eu estou preparando para abrir na sua vida. E quando digo prestes a abrir, não estou falando numa perspectiva humana de tempo. Estou dizendo que o processo já começou. As peças já estão sendo movidas. Os encontros já estão sendo preparados. As conexões já estão sendo alinhadas. Você ainda não viu, mas o movimento espiritual já está acontecendo. Mas o que exatamente é uma porta financeira aberta por mim? Preciso te explicar isso com cuidado, porque muita gente tem uma visão muito limitada do que significa eu agir nas finanças de alguém. Algumas pessoas acham que uma porta aberta por mim é ganhar na loteria, ou receber uma herança inesperada, ou que o dinheiro vai simplesmente aparecer do nada debaixo do travesseiro. E embora eu seja capaz de fazer coisas surpreendentes e inesperadas, e às vezes faça mesmo, a maioria das portas que eu abro são mais sutis, mais orgânicas, mais conectadas com a realidade cotidiana da sua vida. Uma porta financeira aberta por mim pode ser um telefonema de alguém que te oferece uma oportunidade de emprego que você nem estava procurando. Pode ser uma ideia que surge de repente na sua cabeça. Uma ideia de negócio, de serviço, de produto, que parece tão clara e tão certa que você sabe que não veio da sua mente humana comum. Pode ser um cliente que aparece do nada e que fecha um contrato maior do que você esperava.
Pode ser uma renegociação de dívida que sai em condições muito melhores do que você imaginava ser possível. Pode ser uma promoção no emprego que você não estava esperando. Pode ser uma conexão, um encontro entre você e a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, que muda o rumo da sua vida financeira completamente. E sabe qual é o detalhe mais importante sobre as portas que eu abro? Elas não podem ser fechadas por ninguém. O profeta Isaías registrou as minhas próprias palavras. Eu colocarei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Isso significa que quando eu decido abrir uma porta para você, não existe ser humano, não existe circunstância, não existe dívida, não existe histórico de crédito ruim, não existe passado de fracasso que possa impedir essa porta de se abrir. Porque quem abre sou eu, e minha autoridade é absoluta. Agora, como você se prepara para receber uma porta aberta? Esse é um ponto crucial que muitas pessoas ignoram. Ficar esperando passivamente com os braços cruzados não é o que eu pedi a você. A fé sem obras é morta, e isso se aplica também às finanças. Quando eu abro uma porta, eu espero que você esteja acordado para vê-la. Espero que você esteja em movimento, buscando, batendo, pedindo, porque a Bíblia é clara. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Observe que os 3 verbos estão no imperativo. Pedi, buscai, batei. São ações que você precisa tomar. Isso não significa que você vai forçar a porta com a sua força humana. Significa que você vai caminhar na direção que eu indicar, com os olhos abertos, com o coração sensível ao meu espírito, pronto para agir quando eu disser: é agora, é essa oportunidade, é essa pessoa, é esse caminho. Muitas pessoas perdem portas que eu abri porque estavam com a cabeça tão baixa, tão mergulhadas no desânimo e na depressão financeira, que não conseguiram enxergar a porta quando ela apareceu. Não deixe isso acontecer com você. Quero te dizer especificamente sobre 3 tipos de portas que estou preparando para abrir na sua vida nesta temporada. A primeira é a porta do favor. Favor é quando alguém decide te ajudar não porque você merece mais do que os outros, mas simplesmente porque eu coloquei no coração dessa pessoa um interesse especial por você. Favor é o seu currículo sendo escolhido entre dezenas. Favor é o seu produto sendo recomendado espontaneamente por um cliente para outros 10. Favor é o banco aprovar o seu crédito quando as regras normais diriam não. O favor é sobrenatural, mas ele se manifesta de formas completamente naturais e cotidianas. A segunda porta é a porta da sabedoria. Algumas das suas dificuldades financeiras não vêm de falta de recursos, mas de falta de conhecimento e direção sobre como usar os recursos que você já tem. E eu sou a fonte de toda a sabedoria. Quando essa porta se abre, você começa a tomar decisões financeiras diferentes, começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas, começa a entender onde estava errando e quais mudanças precisa fazer. A sabedoria financeira que vem de mim não é só teoria, ela é prática, ela é aplicável, ela transforma resultados. A terceira porta é a porta das conexões. Muitas vezes, o que te separa da sua próxima bênção financeira não é dinheiro, é uma pessoa. Uma pessoa com os contatos certos, com o conhecimento certo, com a oportunidade certa. E eu sou o Deus dos encontros. Eu preparei o encontro de Ruth com Boaz. Eu preparei o encontro de José com o copeiro do faraó. Eu preparo encontros que parecem casuais, mas são completamente orquestrados pelo meu espírito. A pessoa que vai mudar a sua situação financeira pode estar a um passo de você agora. Um telefonema, uma conversa, um lugar que você vai frequentar esta semana. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber as portas que Deus está abrindo.
Meu querido filho, minha querida filha, esta é uma das conversas mais importantes que vou ter com você hoje. E eu preciso que você ouça com o coração aberto, sem defensividade. Porque o que vou dizer pode mexer com algumas crenças que você tem guardado há muito tempo. A pergunta que dói no seu coração, e que você talvez nunca tenha tido coragem de fazer em voz alta, é esta: se Deus me ouve, por que a minha situação financeira ainda não mudou? É uma pergunta legítima, é uma pergunta honesta, e ela merece uma resposta honesta. A primeira coisa que preciso te dizer é que o atraso na resposta de uma oração nunca significa que eu não ouvi, e nunca significa que eu não vou responder. O atraso é parte do processo, não o fim do processo. E essa distinção é fundamental para que você não desanime no meio do caminho. Quando Daniel orou e ficou 3 semanas sem receber resposta, ele poderia ter desistido no 15º dia. Mas ele continuou orando, continuou jejuando, continuou se humilhando diante de mim. E no 21º dia, o anjo chegou com a resposta. E revelou que a resposta tinha sido enviada no 1º dia da oração de Daniel. O que causou o atraso? Uma batalha espiritual nos lugares celestiais que Daniel não conseguia ver, mas a resposta estava a caminho desde o início. Isso acontece com você também. Há orações que você fez meses atrás, talvez anos atrás, cuja resposta já foi despachada do céu, mas que ainda está em trânsito, lutando contra as forças espirituais que tentam bloquear a sua bênção. Isso não é coisa de ficção científica, isso é a realidade do mundo espiritual que a Bíblia descreve. E saber disso deve te dar força para continuar orando, não razão para parar. A segunda razão pela qual algumas orações demoram é o tempo de preparo. Às vezes, a bênção que você pediu é real, está confirmada, mas você ainda não está pronto para recebê-la. Não porque você seja incapaz, mas porque eu preciso preparar você para administrar o que está por vir. Pensa no José da Bíblia. Ele recebeu o sonho com 17 anos. Um sonho de grandeza, de liderança, de provisão para nações inteiras. Mas entre o sonho e a realização, houve 13 anos de processo. A cova, a escravidão, a prisão. Cada etapa difícil era uma escola. Cada sofrimento era formação de caráter. E quando José finalmente chegou ao palácio do faraó, ele tinha tudo o que precisava para administrar a riqueza e o poder que lhe foi dado. Se eu tivesse respondido à oração de José no 1º dia e colocado ele no palácio com 17 anos, ele teria destruído tudo com a imaturidade de um jovem que ainda não passou pelo fogo. O processo foi necessário. E talvez, na sua vida, o processo também seja necessário. Talvez eu esteja te formando para administrar uma abundância que, se chegasse agora, você não saberia lidar. Não porque você seja fraco, mas porque eu quero te dar tanto que é preciso te preparar para carregar o peso da bênção. A terceira razão é o bloqueio espiritual. Isso precisa ser dito com clareza, porque muita gente ignora esse aspecto. Há comportamentos e atitudes que, sem que você perceba, criam barreiras espirituais que dificultam a manifestação da provisão. O não perdão é uma delas. Quando você guarda mágoa, rancor e amargura no coração, especialmente contra pessoas que te prejudicaram financeiramente, isso cria um bloqueio real na sua vida espiritual. Não porque eu seja vingativo, mas porque o não perdão fecha o seu coração para receber, e um coração fechado não consegue receber o que o céu quer derramar. A ganância também é um bloqueio. Quando a motivação por trás da sua oração financeira é puramente acumular, mostrar para os outros, vingar-se da pobreza ou provar algo para alguém, essa motivação polui a oração. Não estou dizendo que você não pode querer conforto, estabilidade, um futuro digno. Isso é saudável e legítimo.
Estou dizendo que quando o coração está cheio de ganância, a oração perde a pureza que precisa ter para atravessar os céus. A desobediência deliberada é outro fator. Quando você sabe que eu pedi algo de você, um passo de fé, uma mudança de comportamento, uma restituição a alguém que você prejudicou, e você continua adiando, isso cria um ruído entre você e mim que dificulta a comunicação das nossas orações. Não estou falando de perfeição. Você não precisa ser perfeito para que suas orações sejam ouvidas. O sangue de Jesus garante isso. Estou falando de disposição. De um coração que diz, eu quero obedecer, eu quero me alinhar, ajuda-me a dar esse passo. E finalmente, há a razão do mistério soberano. Às vezes, nem eu explico o porquê do atraso, porque o meu plano é maior do que qualquer explicação que caiba na compreensão humana. Jó nunca recebeu uma explicação completa do porquê do seu sofrimento, mas recebeu uma revelação de quem eu sou. E essa revelação foi suficiente para que ele confiasse em mim mesmo sem entender tudo. Às vezes, eu te peço que confie não porque você entende, mas porque você me conhece. E me conhecer é suficiente. Escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus mesmo sem entender tudo. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao coração deste vídeo. Chegamos ao momento que vai transformar tudo, se você receber com fé o que vou falar agora. Porque não basta saber que a oração funciona, não basta entender por que algumas orações demoram, não basta saber que eu conheço a sua luta. Em algum momento você precisa orar, de verdade, agora. E é exatamente isso que vamos fazer juntos. Mas antes de falar sobre o modelo de oração que vou te ensinar, preciso te explicar os 3 elementos fundamentais que toda oração de virada financeira precisa ter. Sem esses 3 elementos, a oração pode até acontecer, mas ela não vai ter a força que precisa para furar o bloqueio e alcançar o nível de resposta que você está precisando. O primeiro elemento é o reconhecimento. Antes de pedir qualquer coisa, você precisa reconhecer quem eu sou. Não de forma mecânica, como se estivesse repetindo um versículo decorado, mas de coração, reconhecer genuinamente que eu sou o Senhor da sua vida, que eu sou o dono de tudo, que eu sou capaz de fazer o impossível. Esse reconhecimento não é para me inflar o ego. Eu não preciso disso. Esse reconhecimento é para colocar você no lugar certo espiritualmente. Quando você reconhece quem eu sou, automaticamente você se coloca na posição de filho que vem ao Pai, e não na posição de cliente que vem exigir um serviço. O segundo elemento é o arrependimento. Não estou falando de uma confissão interminável de cada pecado que você cometeu desde que era criança. Estou falando de uma atitude do coração que diz, Pai, eu reconheço que errei. Reconheço que em alguns momentos tomei decisões financeiras sem te consultar. Reconheço que em alguns momentos duvidei da tua bondade. Perdoa-me. Esse arrependimento limpa o canal da oração. Ele remove o entulho espiritual que estava dificultando a comunicação. E ele abre espaço para que a minha graça flua livremente. O terceiro elemento é a declaração de fé. Depois de reconhecer quem eu sou e de limpar o canal pelo arrependimento, você declara, com a boca em voz alta, o que você crê que eu vou fazer. Não o que você espera que talvez aconteça se tudo der certo, mas o que você crê, com certeza que está a caminho. A declaração de fé é poderosa, porque ela não é só uma oração, ela é também uma proclamação. É você usando a autoridade que eu te dei como filho para declarar no mundo espiritual o que pertence a você por promessa e por direito. Agora, vou te guiar pela oração da virada financeira. Leia em voz alta, com fé, com o coração aberto. E se precisar chorar enquanto ora, chore.
Lágrimas de fé são poderosas. Elas chegam até mim antes mesmo das palavras. Pai Celestial, eu venho diante de Ti hoje com o coração aberto e humilde. Eu Te reconheço como o Senhor da minha vida e o dono de tudo o que existe. Eu sei que Tu és o Deus que provê, o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, o Deus que transforma situações impossíveis em milagres visíveis. Pai, eu me arrependo de cada momento em que duvidei de Ti, de cada momento em que o medo falou mais alto do que a fé, de cada decisão financeira que tomei sem Te consultar. Lava-me com o sangue de Jesus e renova o meu coração agora. Pai, eu clamo por uma virada financeira na minha vida. Eu declaro, pela fé, que as portas que estavam fechadas estão sendo abertas agora. Declaro que o fluxo de provisão está sendo liberado na minha direção. Declaro que cada dívida será quitada, que cada necessidade será suprida e que a abundância que Tu preparaste para mim está chegando. Eu quebro, no nome de Jesus, todo bloqueio espiritual que estava impedindo a minha bênção. Quebro toda mágoa, todo rancor, toda a amargura que eu carreguei no coração. Perdoo aqueles que me prejudicaram e peço que Tu me perdoes também. Pai, eu confio em Ti. Não confio nas minhas próprias forças. Não confio nas circunstâncias. Confio em Ti, que és fiel, que és bom e que nunca abandonas quem Te busca de coração. Em nome de Jesus, eu declaro que esta oração foi ouvida, que a resposta está a caminho e que a minha situação financeira nunca mais será a mesma a partir de hoje. Amém. Se você orou essa oração com fé, algo aconteceu agora no mundo espiritual. Não porque as palavras são mágicas, mas porque um coração sincero chegou até mim. Eu nunca deixo um coração sincero sem resposta. A semente foi plantada, a porta foi batida e eu já estou abrindo. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu nunca fiz algo pela primeira vez na sua vida. Tudo o que estou prestes a fazer por você, eu já fiz antes. Por isso, quero te levar agora a uma jornada através da minha história com a humanidade, porque é também a história de como eu abri portas financeiras para pessoas que estavam exatamente onde você está hoje. Pessoas que tinham dívidas, que não tinham saída, que estavam no fundo do poço. Pessoas que oraram, que confiaram e que viram minha mão agir de formas extraordinárias. Começo com Abraão. Quando eu chamei Abraão, ele não era rico. Era um homem que foi chamado a sair da sua terra, da sua família, dos seus costumes e ir para um lugar que eu não havia ainda revelado. Um risco imenso. Uma obediência que não fazia sentido humanamente, mas ele foi. E ao longo do caminho, eu fui abrindo portas. Primeiro a porta da terra, uma terra fértil, abençoada, que se tornaria a herança de gerações. Depois a porta do filho, Isaque, o herdeiro da promessa, quando Abraão e Sara já tinham passado da idade de ter filhos. E depois a porta da multiplicação, rebanhos, prata, ouro, servos, riquezas que fizeram de Abraão um dos homens mais prósperos da sua época. Tudo porque ele obedeceu, tudo porque ele confiou quando não entendia. A fé de Abraão abriu portas que a lógica humana dizia que eram impossíveis. Depois José. Já falei um pouco sobre José antes, mas preciso aprofundar aqui porque a história financeira de José é uma das mais poderosas que eu já escrevi. Este jovem foi vendido como escravo pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata.
20 moedas de prata, o preço da traição, da humilhação, da perda total. Ele foi levado ao Egito como mercadoria humana, e lá, em vez de amargurecer, ele continuou sendo fiel. Serviu com excelência na casa de Potifar. Foi injustamente acusado. Foi preso. E dentro da prisão, continuou servindo, continuou usando os dons que eu lhe dei, continuou confiando que o meu plano era maior do que a sua situação imediata. E então chegou o dia. O faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. O copeiro se lembrou de José. José foi chamado, interpretou o sonho e, em questão de horas, saiu da prisão para o segundo lugar mais poderoso do Egito. Do zero absoluto para a administração de toda a riqueza de uma nação. Isso não foi coincidência. Isso foi eu abrindo uma porta que nenhum homem poderia abrir. Uma porta que passou pela dor, pela injustiça, pela espera, mas que no fim revelou um propósito tão grande que José mesmo ficou em lágrimas ao entendê-lo. Vou falar agora sobre Ruth. Aqui está uma mulher que perdeu o marido, que ficou viúva numa terra estrangeira, que não tinha filhos, que não tinha dinheiro, que não tinha perspectiva visível de futuro. O que ela fez? Decidiu não abandonar sua sogra Noemi. Decidiu permanecer fiel, mesmo quando Noemi a liberou para ir embora. Ela disse: "Onde tu morreres, morrerei eu." Uma declaração de lealdade que comoveu meu coração. E eu comecei a trabalhar. Eu a guiei para o campo de Boaz, um campo específico, de um homem específico, num momento específico. Ruth foi catar os respigos que sobravam da colheita. O trabalho mais humilde possível. Mas Boaz a viu. E eu já tinha colocado em Boaz um coração generoso e um olhar atento. O que aconteceu depois é uma das histórias de restauração mais belas da Escritura. Boaz foi além do permitido pela lei. Mandou deixar espigas intencionalmente para Ruth pegar. Mandou que os jovens não a molestassem. Convidou-a para comer. E no final, cumpriu o papel de parente redentor. Casou com Ruth e a tirou da pobreza completa para a abundância e para um lugar na linhagem que levaria ao nascimento do próprio rei Davi. Tudo porque ela foi fiel. Tudo porque ela não desistiu. Tudo porque eu nunca perco de vista quem caminha com lealdade. E Jó, não posso deixar de falar de Jó neste capítulo. A história de Jó é sobre a restauração mais dramática que a Escritura registra. Um homem que perdeu em um único dia mais do que a maioria das pessoas tem em vida inteira. Propriedades destruídas, filhos mortos, saúde devastada e, por cima de tudo, mal entendido pelos amigos que deviam apoiá-lo. Mas Jó, apesar de todo o sofrimento, apesar de questionar, apesar de lamentar, não negou a minha existência, não me amaldiçoou. Disse: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Essa é uma fé que vai além da circunstância. E o que eu fiz por Jó? Restaurei tudo o que ele perdeu, em dobro. O dobro dos bois, o dobro dos camelos, o dobro das ovelhas, novos filhos, nova saúde e uma reputação restaurada diante de todos que o tinham visto cair. A história de Jó me diz que eu não apenas restauro, eu multiplico. Que eu não apenas cura, ele honra. E que o final da história de quem confia em mim é sempre maior do que o começo. Há ainda Ana, a mulher que chorou diante de mim no tabernáculo tão intensamente que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Ana não estava pedindo riqueza financeira, estava pedindo um filho. Mas o princípio da sua oração é idêntico ao que estou te ensinando hoje. Ela foi ao lugar de oração, ela abriu o coração completamente, ela não escondeu a dor, ela derramou tudo diante de mim, e eu a ouvi. Samuel nasceu, e Ana, em gratidão, dedicou seu filho a mim, e eu lhe dei mais 5 filhos depois disso. E Daniel,
Um jovem exilado numa terra estrangeira, numa situação de total vulnerabilidade política e social, que poderia ter usado o seu dom de interpretação de sonhos para acumular riqueza pessoal e poder. Mas Daniel decidiu ser fiel a mim em tudo, na alimentação, na oração, na integridade. E eu honrei essa fidelidade, dando a Daniel um favor sobrenatural diante de reis e governantes que controlavam fortunas imensas. Daniel nunca mendigou. Daniel nunca foi humilhado por pobreza, porque eu garantia o favor dele em cada ambiente em que ele pisava. Essas histórias não estão na Bíblia apenas para te inspirar. Estão lá para te dizer que eu sou o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, de José, de Ruth, de Jó, de Ana, de Daniel, e que eu posso fazer por você o que fiz por eles. Porque eu não faço acepção de pessoas, porque meu poder não diminuiu com o passar dos séculos. Porque as mesmas promessas que eu fiz a eles são válidas para você hoje. Escreva nos comentários: o mesmo Deus de José e Ruth está agindo na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, a espera é um dos momentos mais difíceis da jornada de fé. Já falei sobre por que algumas orações demoram, mas agora preciso te falar sobre algo igualmente importante. O que fazer enquanto você espera? Porque a espera não é um período de pausa. A espera é um período de ação estratégica. E o que você faz durante a espera pode acelerar ou atrasar a manifestação da sua resposta. A primeira coisa que quero te dizer é: continue orando. Isso parece óbvio, mas você se surpreenderia com quantas pessoas fazem uma oração poderosa, como a que fizemos juntos neste vídeo, e depois ficam esperando o milagre sem voltar ao lugar de oração. A oração não é um evento único. Ela é uma prática diária, uma conversa contínua. Quando você continua orando depois da grande oração, você está enviando uma mensagem ao céu de que a sua fé não é circunstancial, que você não ora apenas quando está desesperado, que você ora porque reconhece que eu sou o centro da sua vida e não apenas o recurso de emergência. A segunda ação é agir com sabedoria nos recursos que você já tem. Muitas pessoas oram por abundância enquanto desperdiçam o pouco que já têm. Isso cria uma contradição que precisa ser resolvida. Eu te ensino a gerir o pouco antes de te confiar o muito. Se você não administra bem R$100, como vou te confiar 1.000? Se você não sabe gerir o salário que você tem hoje, como vou abrir uma porta financeira maior? Por isso, durante o período de espera, olhe para os recursos que você já tem com outros olhos. Corte o que pode ser cortado, organize o que pode ser organizado, use o que você tem com mais intenção e sabedoria. Isso não é pessimismo, é mordomia, a prática de cuidar bem do que eu já te dei. A terceira ação é perdoar. Já falei sobre isso quando mencionei os bloqueios espirituais, mas preciso reforçar aqui, porque é absolutamente crítico. Se você está segurando mágoa de alguém, especialmente de alguém que te prejudicou financeiramente, que te roubou, que te enganou, que te deixou numa situação difícil, esse rancor é um peso que você carrega que bloqueia o fluxo da bênção. Perdoar não significa dizer que o que a pessoa fez foi certo. Não significa restaurar um relacionamento que foi destruído. Significa liberar essa pessoa do seu coração e deixar que eu seja o juiz. Quando você perdoa, você não faz um favor a quem te machucou. Você faz um favor a si mesmo. Você remove um entulho espiritual que estava impedindo a sua bênção de chegar. A quarta ação é servir. Isso pode parecer paradoxal quando você está em necessidade, mas a minha economia funciona de forma diferente da economia humana. Na economia do reino, você semeia para colher. E a semente mais poderosa é o serviço. Quando você serve ao próximo,
Quando você ajuda alguém que está em necessidade, mesmo quando você mesmo está em necessidade, você está ativando um princípio espiritual de colheita que não falha. A viúva que dividiu seu último punhado de farinha com o profeta Elias não ficou sem. O azeite dela não acabou até que a seca terminasse, porque ela semou em fé no momento mais improvável. A quinta ação é declarar. Em voz alta, diariamente, declare as promessas que eu fiz sobre provisão. Declare sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças. A língua tem poder criativo, não porque você seja Deus, mas porque você é filho de Deus. E as palavras que saem de uma boca cheia de fé e fundamentada na minha palavra têm autoridade no mundo espiritual. Declare: eu sou suprido, eu tenho mais do que suficiente, as minhas portas estão abertas, a provisão de Deus está fluindo na minha vida. Faça isso todo dia, na manhã, na tarde, antes de dormir. Deixe que as suas próprias palavras construam um ambiente de fé ao redor de você. A sexta ação é cultivar gratidão. A gratidão é o antídoto do desânimo. Quando você está em dificuldade financeira, é muito fácil enxergar apenas o que falta. Mas eu te peço que deliberadamente procure o que já há para agradecer. O teto sobre a sua cabeça, a comida de hoje, a saúde que você tem, os filhos que te chamam de pai ou de mãe, a amizade de alguém que está ao seu lado. A gratidão abre o seu coração para receber mais, porque ela declara: eu reconheço o que tu já me deste, e confio que mais está a caminho. E um coração grato é um coração receptivo. Escreva nos comentários: eu confio em Deus e ando na fé enquanto espero. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso te falar sobre algo que muitas pessoas preferem ignorar porque é desconfortável. Mas eu te amo demais para te deixar na ilusão de que bastam boas intenções e uma oração bonita para que tudo se resolva. Há inimigos reais da sua provisão que precisam ser identificados, confrontados e destruídos. E isso começa com o reconhecimento honesto de que eles existem e que estão agindo na sua vida. O primeiro e mais perigoso inimigo é o medo. O medo financeiro é uma das forças mais debilitantes que existem, porque ele paralisa. Ele te impede de tomar decisões que precisam ser tomadas. Ele te faz recuar quando deveria avançar. Ele te faz esconder quando deveria expor. O medo sussurra constantemente. E se não der certo? E se a situação piorar? E se eu arriscar e perder o pouco que tenho? E enquanto você ouve esse sussurro, você fica parado. E a porta que eu abri na sua frente fica lá, aberta, esperando que você dê o passo. Eu não te dei espírito de temor. A minha palavra é clara sobre isso. Eu te dei espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que o medo que você sente não vem de mim. Ele vem do inimigo, que usa o medo como corrente para te manter preso onde você está. E a forma de quebrar essa corrente é a mesma de sempre: a fé. A fé não é a ausência do medo, é a decisão de agir apesar do medo, ancorado na minha palavra e na certeza de que eu estou com você. O segundo inimigo é a comparação. Quando você fica comparando a sua situação financeira com a dos outros, você entra num ciclo de insatisfação e amargura que é extremamente destrutivo. As redes sociais tornaram isso muito mais intenso. Você vê pessoas viajando, comprando carros novos, comemorando conquistas, e automaticamente a sua situação parece pior do que ela realmente é. Mas o que você não vê é a história completa dessas pessoas. Não vê as dívidas que estão por trás das aparências. Não vê os problemas que existem nos bastidores da vida, que parece perfeita. E mais importante, você não vê o plano que eu tenho para a sua vida, que é único, que não precisa ser comparado com o plano de ninguém. O inimigo usa a comparação para te fazer sentir que eu fui injusto com você,
para te fazer perguntar: por que Deus abençoou fulano e não me abençoou? Mas isso é uma mentira. Eu não abençoo baseado em favoritismos. Eu tenho um plano específico para cada vida. E o plano para você é tão bom quanto o de qualquer outra pessoa que você admira. O problema da comparação é que ela te faz perder foco do seu próprio caminho enquanto você fica olhando para o caminho dos outros. O terceiro inimigo é a preguiça espiritual. Isso é diferente de preguiça física, embora a preguiça física também possa ser um problema. A preguiça espiritual é a tendência de querer a bênção sem a disciplina espiritual, que prepara o terreno para ela. É querer orar uma vez e receber para sempre sem manter a prática contínua da oração. É querer colher sem semear. É querer a porta aberta sem a disposição de atravessá-la. Eu abro portas, mas eu não te carrego para dentro delas. Eu mostro o caminho, mas eu espero que você caminhe. O quarto inimigo é a má companhia. Isso é algo que poucas pessoas gostam de ouvir, mas que precisa ser dito. As pessoas que você tem ao redor têm uma influência enorme sobre a sua mentalidade financeira, sobre as suas decisões, sobre a sua fé. Se você está rodeado de pessoas que só falam em escassez, que têm mentalidade de pobreza, que te desanimam quando você fala sobre fé e provisão divina, essas pessoas estão minando a sua fé de forma silenciosa e constante. Não estou dizendo que você deve abandonar pessoas que estão em dificuldade. Estou dizendo que você precisa ser cuidadoso com quem tem acesso ao espaço mais profundo da sua alma. O quinto inimigo é a desonestidade financeira. Qualquer coisa desonesta nas suas finanças, sonegação, desvio, não pagamento do dízimo e oferta, dinheiro que pertence a outros sendo retido, comprometimento com dívidas que você não pretende honrar, cria uma brecha espiritual que o inimigo usa para atacar. Eu sou um Deus de integridade, e onde há desonestidade, minha bênção não pode pousar completamente, porque a desonestidade contradiz a minha natureza. O sexto inimigo é a incredulidade disfarçada. Esse é o mais traiçoeiro de todos. É quando você diz amém com a boca, mas no coração pensa: isso não vai funcionar para mim. É quando você ora, mas já está esperando o não. É quando você declara, mas não crê na declaração. Essa incredulidade não precisa ser gritada para ser real. Ela sussurra. E o sussurro da incredulidade é poderoso o suficiente para neutralizar a oração mais elaborada. A forma de combater todos esses inimigos é a mesma: a palavra de Deus, a oração constante e a comunidade de fé. Mergulhe na minha palavra. Deixe que ela reconfigure a sua mente. Deixe que ela substitua os padrões de pensamento que o inimigo instalou pela verdade do que eu digo sobre você e sobre o seu futuro. E não faça isso sozinho. Encontre pessoas de fé que possam caminhar com você, orar com você, te lembrar da verdade quando a sua memória falhar. Escreva nos comentários: eu quebro todo bloqueio espiritual que impede a minha provisão. Meu querido filho, minha querida filha, um dos maiores desafios da jornada de fé é reconhecer quando eu estou agindo, especialmente quando a ação acontece de formas sutis, graduais, que exigem sensibilidade espiritual para perceber. Porque eu raramente grito, eu sussurro, eu movo, eu preparo, e quem não está atento pode perder os sinais de que a porta está prestes a se abrir, ou que já está abrindo. O primeiro sinal é uma paz inexplicável no meio da tempestade. Quando você está passando por uma situação financeira difícil e, de repente, sem que nada tenha mudado externamente, você sente uma paz que não tem explicação lógica. Isso é eu agindo. Paulo chamou essa paz de a paz que excede todo o entendimento. Ela não faz sentido para quem está de fora. Ela não corresponde às circunstâncias visíveis, mas ela está lá, firme, como uma âncora. Quando essa paz chega, ela é um sinal de que o meu espírito está trabalhando,
que algo está sendo preparado nos bastidores que sua visão humana ainda não pode alcançar. O segundo sinal é a chegada de ideias novas. Quando, de repente, você começa a ter ideias criativas sobre como gerar renda, como resolver um problema financeiro, como desenvolver uma habilidade que você tem e nunca usou para ganhar dinheiro, preste atenção. Essas ideias não são aleatórias. Eu sou o Deus da criatividade. Fui eu que criei o universo inteiro com a força da palavra, e eu deposito criatividade e insight nos meus filhos quando estou preparando uma virada. A ideia que parece simples pode ser o começo de algo extraordinário. Não descarte, não subestime, anote, ore sobre ela. Pergunte a mim se é o caminho a seguir. O terceiro sinal é a reabertura de relacionamentos. Às vezes, antes de uma porta financeira se abrir, eu primeiro restauro ou crio relacionamentos que serão o canal da provisão. Um amigo que você não falava há anos liga do nada. Um familiar te contata com uma oportunidade. Um colega de trabalho te menciona para alguém que estava exatamente procurando o que você oferece. Não ignore esses contatos. Não ache que são coincidências. Eu sou o Deus dos encontros orquestrados. Nada no meu reino acontece por acaso. O quarto sinal é uma pressão interna para agir. Às vezes, a abertura da porta vem acompanhada de um impulso interno, quase uma inquietação santa, que te empurra em direção a uma ação específica. Pode ser um impulso para mandar um currículo, para ligar para aquela pessoa, para abrir um negócio, para ir a um lugar específico. Quando esse impulso está alinhado com a minha palavra e com os princípios do meu reino, ele é o meu espírito te guiando. Aprenda a ouvir essa voz. Aprenda a distingui-la das outras vozes, do medo, do ego, da impulsividade. A voz do meu espírito traz paz, clareza e alinhamento com o que é correto. O quinto sinal é o aumento da fé. Isso pode parecer circular, mas é real. Quando eu estou prestes a agir na vida de alguém, eu primeiro fortaleço a fé dessa pessoa. Por isso, se você está sentindo nos últimos dias ou semanas uma fé que não tinha antes, se as promessas da Bíblia estão parecendo mais reais, se a oração está fluindo com mais facilidade, se você está sentindo uma convicção crescente de que a sua situação vai mudar, isso não é autossugestão. Isso é eu te preparando espiritualmente para receber o que está a caminho. A fé precede a manifestação, sempre. O sexto sinal é pequenas provisões inesperadas. Antes da grande virada financeira, eu frequentemente envio pequenas provisões que parecem insignificantes, mas que carregam um recado claro. Eu estou aqui, eu estou vendo, eu não te esqueci. Um desconto que você não esperava, uma conta que chegou menor do que o normal, um presente de alguém, uma sobra no final do mês que não havia semanas atrás. Não trate essas provisões como coincidências. Agradeça por elas e use-as como âncora de fé. Se eu provejo nas coisas pequenas, com certeza vou prover nas grandes também. O sétimo sinal é sonhos significativos. Ao longo de toda a Escritura, eu usei sonhos para comunicar direção, revelar perigos e confirmar promessas. José sonhou com o seu destino anos antes de ele se realizar. Daniel recebeu revelações em visões noturnas. E eu ainda uso esse canal. Se você tem tido sonhos que parecem mais vívidos, mais carregados de significado, que ficam na sua mente horas depois de acordar, preste atenção, não precisa construir uma teologia inteira em cima de cada sonho, mas traga-os a mim em oração e peça discernimento. Às vezes, eu falo quando você está em silêncio o suficiente para ouvir, e o sono é um desses momentos. O oitavo sinal, e talvez o mais poderoso, é uma gratidão espontânea que surge do coração. Quando você começa a acordar de manhã e o primeiro pensamento que vem é de gratidão, não de preocupação, não de lista de problemas, mas de gratidão genuína,
Isso é o meu espírito renovando a sua mente. E uma mente renovada é uma mente que está em posição de receber. A gratidão não é consequência da bênção. Muitas vezes, ela é a precursora da bênção. Quando você agradece antes de ver, você está exercendo o mais alto nível de fé. Escreva nos comentários: eu estou atento aos sinais de Deus na minha vida, meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. E eu quero que você pare tudo o que você está fazendo agora. Quero que você respire fundo. Quero que você abaixe qualquer guarda que ainda estiver erguida no seu coração. Porque o que vou falar agora não é teoria, não é motivação. Não é um conjunto de palavras bonitas para fazer você se sentir bem por algumas horas. O que vou falar agora é uma promessa, a minha promessa. E as minhas promessas não falham. Nunca, em nenhuma circunstância, para nenhuma pessoa que coloca a fé em mim. Eu te prometo que eu vi tudo o que você passou, cada centavo que faltou, cada noite de insônia por causa de dívida, cada humilhação que você sofreu por não poder pagar o que devia. Cada vez que você olhou para os seus filhos e sentiu o peso de não poder dar a eles o que eles precisavam ou o que eles sonhavam. Cada momento em que você teve que escolher qual conta pagar porque não havia dinheiro para pagar todas. Eu vi, eu registrei. E eu não deixo sem resposta quem clama a mim de coração. Mas antes de continuar essa promessa, preciso que você entenda o que ela não é. Ela não é uma promessa de que você ficará rico da noite para o dia, sem nenhum esforço. Ela não é uma promessa de que os problemas vão desaparecer antes mesmo de você terminar de assistir este vídeo. Ela não é uma promessa de uma vida sem desafios, porque a prosperidade que eu ofereço não é superficial. Ela é profunda, sólida, construída sobre alicerces que não racham quando a tempestade vem. E construir sobre alicerces sólidos leva tempo e processo. O que eu te prometo é o seguinte: que eu sou fiel, que as minhas promessas de provisão na minha palavra são válidas para você hoje, neste século, nesta situação específica, com este histórico financeiro que você carrega. O Salmo 37 diz: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo abandonado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Essa não é uma promessa vazia. É o testemunho de alguém que viveu tempo suficiente para observar minha fidelidade, geração após geração. E esse testemunho é válido para a sua vida. Eu te prometo favor. Onde você foi ignorado, eu farei você ser visto. Onde portas foram fechadas na sua cara, eu abrirei portas que nenhum homem poderá fechar. Onde pessoas duvidaram da sua capacidade, eu farei a sua vida falar mais alto do que qualquer dúvida. O favor divino não pede permissão às circunstâncias humanas. Ele não respeita histórico de crédito ruim. Ele não respeita falta de conexões ou falta de diploma. Ele não respeita nenhuma barreira que o sistema humano coloca. Porque quem concede o favor sou eu. E minha autoridade transcende qualquer sistema criado por homens. Eu te prometo sabedoria. A sabedoria que você precisa para tomar as decisões financeiras certas, onde investir o seu tempo, as suas energias, os seus recursos. A sabedoria para reconhecer oportunidades antes que passem. A sabedoria para dizer não ao que vai te prejudicar e sim ao que vai te construir. A sabedoria para gerir com excelência o que eu vou colocar nas suas mãos. Essa sabedoria não vem de um curso, não vem de um livro, não vem da experiência humana acumulada. Ela vem de mim, gratuitamente, para quem a pede com fé, sem vacilar. Eu te prometo restauração. Tudo o que foi perdido, e eu sei exatamente o que foi perdido, porque eu estava lá, será restaurado. Não necessariamente da mesma forma, não necessariamente pelas mesmas pessoas, não necessariamente pelo mesmo caminho, mas será restaurado, porque eu sou o Deus da restauração. O Joel 2 diz que eu restaurarei os anos que o gafanhoto comeu.
Cada ano de privação, cada sonho que foi adiado, cada projeto que foi engavetado, cada relação que foi danificada por causa de pressão financeira. Eu sou capaz de restaurar tudo isso. Eu te prometo paz. Não a paz que o mundo oferece, uma paz frágil, dependente de circunstâncias favoráveis, que desaparece quando as contas chegam. Mas a paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. A paz que permite que você durma à noite, mesmo quando o problema ainda não foi resolvido completamente. A paz que te faz levantar de manhã com esperança genuína em vez de dread. Essa paz começa agora, não quando a situação financeira mudar. Ela começa no momento em que você decide confiar em mim de verdade. E eu te prometo um futuro que vai surpreender a todos ao seu redor. Há pessoas que te conhecem agora, na sua dificuldade, que não imaginam o que está por vir. Que não imaginam o que eu tenho preparado para a sua vida. Há pessoas que duvidaram de você, que não apostaram em você, que te trataram como se você não fosse capaz e que vão ficar sem palavras quando virem o que eu farei por você. Não porque você precise se vingar de ninguém, não porque você precise provar nada para ninguém, mas porque a glória que eu coloco sobre a vida de quem confia em mim é visível. Ela brilha. Ela faz perguntas que só o nome de Deus pode responder. Então, agora, eu te faço uma última pergunta, não retórica, mas genuína. Você aceita essa promessa? Não com a cabeça apenas, com o coração. Você está disposto a receber o que eu estou declarando sobre a sua vida hoje? Se sim, então este é o momento, este é o turning point. Este é o dia em que a narrativa da sua vida financeira começa a ser escrita de uma forma nova, com minha mão guiando cada palavra. Ore comigo agora, em voz alta, com tudo o que você tem. Pai, eu aceito a tua promessa. Eu recebo o teu favor, a tua sabedoria, a tua restauração, a tua paz. Eu declaro que a minha vida financeira nunca mais será a mesma a partir de hoje. Eu confio em ti com todo o meu coração e eu sei, com certeza absoluta, que tu és fiel. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: eu aceito a promessa de Deus para a minha vida financeira hoje. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final da jornada. Na verdade, o que aconteceu aqui hoje foi o começo de algo novo na sua vida. Porque palavras que saem da minha boca não voltam vazias. Elas cumprem o propósito para o qual foram enviadas. E cada palavra que foi dita neste vídeo foi enviada com um propósito: tocar o seu coração, fortalecer a sua fé e preparar o terreno para a colheita que está por vir. Vamos recapitular juntos o que foi revelado aqui hoje. No capítulo 1, você entendeu que a oração que movimenta o céu não é a mais elaborada, mas a mais honesta, aquela que sai do coração com fé genuína e abre o registro para que a provisão divina flua. No capítulo 2, você ouviu: minha confirmação de que eu conheço cada detalhe da sua luta, cada noite difícil, cada conta que faltou, cada sonho que teve que ser engavetado, e que eu me importo profundamente com tudo isso. No capítulo 3, você conheceu as 3 portas que estou preparando para abrir: a porta do favor sobrenatural, a porta da sabedoria prática e a porta das conexões divinas. No capítulo 4, você entendeu por que algumas orações demoram. A batalha espiritual nos lugares celestiais, o tempo de preparo,
os bloqueios que precisam ser removidos e por que o atraso nunca significa negativa. No capítulo 5, você fez a oração da virada financeira com os 3 elementos essenciais: reconhecimento, arrependimento e declaração de fé. E aquela oração foi ouvida. No capítulo 6, você percorreu a galeria dos heróis da fé: Abraão, José, Ruth, Jó, Ana, Daniel, e viu que eu nunca abandonei nenhum deles, e que não vou te abandonar também. No capítulo 7, você recebeu 6 ações práticas e espirituais para fazer durante o período de espera: orar continuamente, agir com sabedoria, perdoar, servir, declarar e cultivar gratidão. No capítulo 8, você identificou os 6 inimigos da sua provisão: o medo, a comparação, a preguiça espiritual, a má companhia, a desonestidade e a incredulidade disfarçada, e entendeu como combatê-los. No capítulo 9, você aprendeu a reconhecer os 8 sinais de que suas portas estão abrindo: a paz inexplicável, as ideias novas, a reabertura de relacionamentos, o impulso interno para agir, o aumento da fé, as pequenas provisões inesperadas, os sonhos significativos e a gratidão espontânea. E no capítulo 10, você recebeu a minha promessa direta de favor, sabedoria, restauração, paz e um futuro que vai surpreender a todos ao seu redor. Agora, antes de encerrar, eu quero orar por você. Leia junto comigo ou simplesmente receba: Pai do céu, eu oro por cada pessoa que assistiu a este vídeo até o final. Eu oro que a tua mão de provisão e favor seja derramada sobre cada vida que recebeu esta mensagem com fé, que cada porta fechada seja aberta, que cada bloqueio espiritual seja removido, que cada dívida encontre o seu caminho para a quitação, que cada sonho engavetado seja despertado, que cada família que estava sob pressão financeira encontre alívio, paz e abundância. Em nome de Jesus, eu declaro que a vida de quem ouviu esta mensagem hoje nunca mais será a mesma. Amém. Se este vídeo tocou o seu coração, se a minha voz chegou até você através dessas palavras, eu preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, curta este vídeo. Parece simples, mas o seu like ajuda este vídeo a chegar em mais pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando e que precisam ouvir esta mensagem hoje. Segundo, compartilhe este vídeo nos grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem na sua família está acordado às 3 da manhã com as contas na mão e com o coração partido, precisando ouvir que Deus não os abandonou. Compartilhe. Pode ser a mensagem que vai salvar a fé de alguém que estava prestes a desistir. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque toda semana eu tenho uma nova mensagem para você, uma nova palavra de direção, de encorajamento, de revelação. E eu não quero que você perca nenhuma delas. E quando você terminar este vídeo, o próximo vai aparecer na tela. Não feche, não pule, deixe que a minha voz continue falando com você, porque a jornada que começou aqui hoje ainda tem muito mais para te revelar. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, e as portas financeiras da sua vida estão abertas. A provisão está a caminho, o milagre que você esperava está mais perto do que você imagina. Confie. Ore, declare e veja a minha glória se manifestar na sua vida de uma forma que você nunca vai esquecer. Até o próximo vídeo, eu estarei aqui e você também estará, mais forte, mais fiel, mais próximo de tudo o que eu preparei para você. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final da jornada. Na verdade, o que aconteceu aqui hoje foi o começo de algo novo na sua vida. Porque palavras que saem da minha boca não voltam vazias. Elas cumprem o propósito para o qual foram enviadas. E cada palavra que foi dita neste vídeo foi enviada com um propósito: tocar o seu coração, fortalecer a sua fé e preparar o terreno para a colheita que está por vir.
Vamos recapitular juntos o que foi revelado aqui hoje. No capítulo 1, você entendeu que a oração que movimenta o céu não é a mais elaborada, mas a mais honesta. Aquela que sai do coração com fé genuína e abre o registro para que a provisão divina flua. No capítulo 2, você ouviu: minha confirmação de que eu conheço cada detalhe da sua luta, cada noite difícil, cada conta que faltou, cada sonho que teve que ser engavetado, e que eu me importo profundamente com tudo isso. No capítulo 3, você conheceu as 3 portas que estou preparando para abrir: a porta do favor sobrenatural, a porta da sabedoria prática e a porta das conexões divinas. No capítulo 4, você entendeu por que algumas orações demoram. A batalha espiritual nos lugares celestiais, o tempo de preparo, os bloqueios que precisam ser removidos e por que o atraso nunca significa negativa. No capítulo 5, você fez a oração da virada financeira com os 3 elementos essenciais: reconhecimento, arrependimento e declaração de fé. E aquela oração foi ouvida. No capítulo 6, você percorreu a galeria dos heróis da fé: Abraão, José, Ruth, Jó, Ana, Daniel, e viu que eu nunca abandonei nenhum deles, e que não vou te abandonar também. No capítulo 7, você recebeu 6 ações práticas e espirituais para fazer durante o período de espera: orar continuamente, agir com sabedoria, perdoar, servir, declarar e cultivar gratidão. No capítulo 8, você identificou os 6 inimigos da sua provisão: o medo, a comparação, a preguiça espiritual, a má companhia, a desonestidade e a incredulidade disfarçada, e entendeu como combatê-los. No capítulo 9, você aprendeu a reconhecer os 8 sinais de que suas portas estão abrindo: a paz inexplicável, as ideias novas, a reabertura de relacionamentos, o impulso interno para agir, o aumento da fé, as pequenas provisões inesperadas, os sonhos significativos e a gratidão espontânea. E no capítulo 10, você recebeu a minha promessa direta de favor, sabedoria, restauração, paz e um futuro que vai surpreender a todos ao seu redor. Agora, antes de encerrar, eu quero orar por você. Leia junto comigo ou simplesmente receba: Pai do céu, eu oro por cada pessoa que assistiu a este vídeo até o final. Eu oro que a tua mão de provisão e favor seja derramada sobre cada vida que recebeu esta mensagem com fé, que cada porta fechada seja aberta, que cada bloqueio espiritual seja removido, que cada dívida encontre o seu caminho para a quitação, que cada sonho engavetado seja despertado, que cada família que estava sob pressão financeira encontre alívio, paz e abundância. Em nome de Jesus, eu declaro que a vida de quem ouviu esta mensagem hoje nunca mais será a mesma. Amém. Se este vídeo tocou o seu coração, se a minha voz chegou até você através dessas palavras, eu preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, curta este vídeo. Parece simples, mas o seu like ajuda este vídeo a chegar em mais pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando e que precisam ouvir esta mensagem hoje. Segundo, compartilhe este vídeo nos grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem na sua família está acordado às 3 da manhã com as contas na mão e com o coração partido, precisando ouvir que Deus não os abandonou. Compartilhe. Pode ser a mensagem que vai salvar a fé de alguém que estava prestes a desistir. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque toda semana eu tenho uma nova mensagem para você, uma nova palavra de direção, de encorajamento, de revelação. E eu não quero que você perca nenhuma delas. E quando você terminar este vídeo, o próximo vai aparecer na tela.
Não feche, não pule, deixe que a minha voz continue falando com você, porque a jornada que começou aqui hoje ainda tem muito mais para te revelar. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, e as portas financeiras da sua vida estão abertas. A provisão está a caminho. O milagre que você esperava está mais perto do que você imagina. Confie. Ore, declare e veja a minha glória se manifestar na sua vida de uma forma que você nunca vai esquecer. Até o próximo vídeo. Eu estarei aqui e você também estará mais forte, mais fiel, mais próximo de tudo o que eu preparei para você.